Graças a Deus, que maravilha, que privilégio poder trazer mais um pouco da palavra de Deus. Esse é todo o meu envolvimento, é sempre com a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Graças a Deus, vamos começar verso 1 ao 5. Que maravilha. Evangelho de Mateus, capítulo 17, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, verso 1 ao 5, vamos começar. Espero que o som externo não saia muito na gravação. Vamos lá. Mateus 17, do 1 ao 5. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, Escutai-o. No Evangelho de Lucas diz: a ele ouvi. Outra Bíblia diz: ouvi a ele. Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Outra Bíblia diz: em quem tenho prazer, a ele ouvi. Aqui diz: escutai-o. Escute a Jesus. Pai da glória, precisamos de Ti. Eu careço de Ti, meu Deus, para poder pregar aqui, Senhor. E eu sei que tem muitos corações que assistem às pregações daqui. Eu sei que tem muitos que são abençoados, Senhor. Eu sei que muitos estão se alimentando da palavra do Senhor através do nosso canal. Meu Deus, abençoe a vida de quem assistir também, e as nossas aqui também, e a minha também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus, meus irmãos amados, vamos tirar esse momento agora para meditar nesta leitura, nesta e em outras. Esta é apenas uma das muitas que eu vou usar. Eu peguei essa escritura porque eu quero dizer: ouve Jesus, ou a Ele ouve. Nos dias que estamos vivendo, tantos homens que dizem: ouve o irmão tal, ouve Roma, ouve o Adventismo, ouve a católica. Outro diz: ouve o anjo tal. Outro diz: ouve fulano. Ouve os livros da igreja adventista, leia. Nos dias que estamos vivendo, é bom pregar esse assunto hoje, nesse domingo à noite. Eu creio que ele até quarta-feira vai causar em toda parte desse Brasil esse assunto. E quando for quinta-feira, eu quero trazer mais um pouco. Eu quero, pela graça do Senhor, me veio aqui à noite. Eu quero fazer um grande assunto, trazer pela inspiração da Bíblia Sagrada, e por tudo que eu já vivi, por tudo que eu aprendi e leio e tenho visto e ouvido. Eu vou trazer um assunto que esse vai causar mesmo. Eu vou dizer: todo ídolo de qualquer igreja é o mesmo ídolo da igreja católica. Todo ídolo de lá é o mesmo ídolo de lá. Mudou apenas o nome. Eu vou pegar
da seita da vovó Rosa. Eu vou pegar dos livros dos mormons. Eu vou pegar a Brana e vou pegar Maria, da católica. Cada um que tem uma fé em Jesus e em tal, o outro tem em Jesus e em fulano, o outro tem em Jesus e ciclano. Eu vou fazer isso porque eu vivi lá 35 anos, eu falei isso. Agora eu vou dizer tudo que eu falei era mentira, era uma mentira deslavada, descarada, aquilo ali. Quando você vê um pastor no púlpito com um livro dos selos na mão, ele está trazendo diante da congregação uma coisa que não é verdadeira, porque não foi o Branham o autor daquilo ali. Ele não tem que dizer: a irmã Branham falou isso, porque não foi ele que falou isso. Foi um homem da Igreja Batista de 1919. Ele falou isso. E os pastores, a maioria dos pastores sabem disso e fica escondendo das pessoas. Se um irmão levantar lá e perguntar: pastor, então me explica isso aqui, que eu escutei alguém falar que esse livro aqui foi fulano que trouxe essas revelações e o Branham trouxe plagiando. O que o senhor me diz? Ele fala: você está com um espírito errado. Não é espírito errado, pastor. Explica para ele. O irmão me perguntou quando me entrevistou, e ele vai colocar essa semana, porque a esposa dele viajou, não pôde editar o vídeo. A última pergunta era: as pessoas que são da mensagem, quando sai da mensagem a alguém, diz é porque não cria na mensagem. O que o senhor tem para me dizer? O que o senhor tem para me dizer? Eu falei: é? Eles falam isso, né? Então qualquer que falar aí que eu não cria, que venha para mim, pega os plágios e tenta provar que não existiu os plágios. Tenta provar que Billy Paul ainda está vivo hoje. Quando Los Angeles afundar, prova que Billy Paul está vivo. Billy Paul já morreu faz tempo. Se eles conseguirem provar, eu aceito que quem estava lá e saiu não cria. Eu aceito. Se eles provar que os plágios não existem. Mas existe o plágio do selo e das eras, que é uma cópia. Se eles provar, eu retiro o que eu disse. O irmão vai lançar essa semana. E agora à noite eu estou dizendo: ouve a Jesus. Amém. Ouve a Jesus. Aqui no Monte da Transfiguração, Deus autenticou Jesus, dizendo: nele eu tenho prazer. Ouve a ele. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, que é a voz de Jesus, não é as fitas de ninguém, não é o CD de ninguém também. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu, Jesus, entrarei em sua casa, cearei com você e você ceará comigo. Amém? Graças a Deus. Eu quero dizer mais. Se for possível, você tenta abafar um pouco esse som aí. Toda a Bíblia do Velho Testamento, todo o livro dos Hebreus, aqui ó, todo o livro do Hebreu, tudo que foi escrito para o hebreu, tudo que o hebreu aprendeu, foi dado por um profeta chamado Moisés. Um profeta chamado Moisés, o primeiro profeta maior da Bíblia, trouxe a lei. Trouxe ou não trouxe? No Monte Horebe ou no Monte Sinai? E depois eu estudando, os dois montes é o mesmo. No Monte Horebe, Deus mandou a lei para Moisés. Deus mandou os ensinamentos acerca do casamento para Moisés, para o hebreu. Deus mandou a lei acerca do sábado para Moisés, no Velho Testamento. Deus mandou todas as leis acerca dos animais que podiam comer e os que não podiam comer. Acerca de se o irmão morrer e a esposa ficar viúva, o outro irmão casa com a mulher. Toda a lei do hebreu, toda a lei do hebreu, que são o livro velho do hebreu que ele tem até hoje,
foram dados no Monte Horebe pelo profeta Moisés. Foi ou não foi? Foram dados pelo profeta Moisés. Eu quero que vocês compreendam. De Josué para cá, porque quando Moisés termina, fica Josué. Josué é o guerreiro, para entrar em Canaã. De Josué para cá, vieram outros profetas. Vieram ou não vieram? Claro, ali veio o grande profeta Isaías, ali veio Jeremias, mas vamos dizer, quando estava na terra, veio os profetas para corrigir eles dentro da terra. Veio Daniel. Todos os que vieram depois, nenhum deles trouxe outra Bíblia. Compreenderam? A Bíblia já havia sido dada por Moisés para eles. Aí veio Isaías, aí veio Jeremias, aí veio Ezequiel, aí veio Daniel, aí veio Oséias, aí veio Amós, aí veio todos os profetas. Nenhum trouxe outra coisa que Moisés não havia trazido. Nenhum deles trouxeram. Nenhum trouxe algo que dizia, Moisés não trouxe e agora o profeta fulano que vai trazer. Não existiu esse tipo de assunto entre eles. Então você me pergunta, qual foi a importância de vir os outros profetas depois de Moisés? Porque Moisés escreveu os 5 livros. O primeiro livro ele trouxe a lei, a revelação, e recebeu a revelação do Gênesis, de como Deus criou o céu e a terra, e escreveu e trouxe a história. Por que veio os outros? Sabe por que vieram os outros? Para corrigir o povo só. Os outros profetas não veio trazer outra lei. Os outros profetas não veio trazer outros 10 mandamentos. Não vieram trazer outro dia para guardar. Também não. Só para corrigir. Como Elias corrigiu Jezabel e o esposo dela, que era o rei daquele tempo. Como Jeremias corrigiu o povo, dizendo que eles deveriam, Jeremias diz, eles devem ser levados cativos. Vocês têm que ser cativos por 70 anos na Babilônia. E depois de 70 anos, o Senhor restaurará vocês. Essa foi a importância de vir Jeremias. Aquela outra foi a importância de vir Elias. A importância de vir Daniel, que ele foi profeta quando uma parte do povo hebreu, e ele também estava levado à Babilônia, cativo, preso à Babilônia. Lá na Babilônia ele foi profeta entre eles e entre a Babilônia. Ninguém trouxe outra Bíblia. Ninguém trouxe outro evangelho. Tá, mas agora quando chega esse no Velho Testamento, para os hebreus, quando chega o Novo Testamento, oh glória, agora eu cheguei onde estou, quase onde estou. Quando chega o Novo Testamento, aí você vai me dizer, agora vem muitos profetas, porque cada um escreve uma coisa, também não tem esse de cada um escreve uma coisa, não. Tudo que já foi escrito já está na Bíblia. Já está na Bíblia. Não tem esse negócio. Vamos lá. Aqui lemos Jesus, Deus dizendo, esse é Jesus o meu filho, a ele eu ouvi. Aí você diz, eu ouvi Jesus? Como? Lendo a Bíblia. Fazendo justamente o que Jesus diz para nós fazer. O que Jesus diz para nós fazer? Examinar as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são as Escrituras que testificam de mim. Examinem ela. Hebreus capítulo 1 verso 1 diz, Novo Testamento, havendo Deus falado antigamente, lá atrás, justamente esses que eu citei, aos pais, aos hebreus, pelos profetas, a nós falou-nos, dando cumprimento a ele, eu ouvi.
a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo, a quem Ele constituiu herdeiro de tudo, por quem Ele fez também o mundo. Então, Deus falou nesses últimos dias por Jesus. E o irmão Paulo está aqui dizendo o que Jesus falou. Amém? É isso que é o Evangelho da Bíblia. Esse é o Evangelho que uma vez foi dado aos santos da igreja primitiva. Mas nós vamos continuar em cima disso aqui. Então Jesus trouxe uma doutrina para nós. Sabe, para manter a mentirazinha deles, que tem que ter algo mais além da Bíblia. Aí entra o livreto do fulano. Tem que ter algo mais além da Bíblia. Aí entra a imagem do ciclano. Não tem que ter isso. Porque qualquer imagem Deus vai despedaçar. Qualquer Deus fulano, Filipenses 2 dá a resposta. Ele vai se encurvar e vai confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Seja ele o Deus que for. A Bíblia diz que ele vai, Satanás vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Os deuses aí, ó, todos esses deuses aí que hoje estão cantando Deus fulano, mentindo para as pessoas. Deus é Jesus Cristo, Ele é Deus. Esse é o que nós servimos e adoramos, na beleza da santidade dEle. Vamos continuar então. Quando chega o Novo Testamento, chega Jesus falando. Chega Jesus trazendo uma nova aliança. Diz lá em Hebreus que nós chegamos ao monte de Sião, Hebreus 12, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. E chegamos ao sangue de Jesus, que é melhor que o sangue dos bodes lá do Velho Testamento, dos cabritos do Velho Testamento. E chegamos também a Jesus, e o que é o mediador de uma nova aliança. E o seu sangue fala melhor do que todos. E ele é melhor. O autor do livro hebreu colocou que Jesus é melhor. Jesus é melhor que os profetas do Velho Testamento. Porque os profetas testificavam de Jesus. Jesus é o cumprimento daquilo. O sacerdote sacrificava o cordeiro. João aponta para Jesus e diz: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é meu cordeiro. Ele é meu sacerdote. Ele é meu profeta. O Senhor Jesus Cristo. Eu estou mostrando que não cabe ninguém mais. Eu estou mostrando. Você dizia os apóstolos. Sim, os apóstolos falaram conforme Jesus falou. Paulo dá testemunho nisso. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Descanso é paz de espírito, quando ele disse: minha paz vos dou, não como o mundo. Em Efésios no capítulo 6, Paulo, o apóstolo, diz para nós pegar as armas de Deus, para poder lutar contra os espíritos das trevas. Pegar as armas de Deus. Não sabe as armas que eu pegava lá? Não eram essas armas de Efésios 6, não é? Eles não se armam com Efésios 6, não. Eles se armam com parágrafos desse e daquele, do livro tal. Paulo diz, primeiro que Paulo diz, entre todas as armas, ele diz que aquelas armas é o armamento do cristão para defesa e ataque. Defesa e ataque. Mas que nós deveríamos calçar os pés. Calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da paz. Calçar os meus pés no Evangelho da paz.
O evangelho de lá não tem paz, porque estão todos divididos. O evangelho de Jesus Cristo tem paz. Paulo escreve e diz: vindo o Senhor, veio e evangelizou a paz, para vós que estava longe e para os que estavam perto. Jesus evangelizou a paz. Por que que lá não tem paz? Jesus evangelizou a paz. Por que que lá não tem paz? Porque tem espírito faccioso. O espírito que manda lá é o espírito faccioso da quinta dimensão. A família que pertence lá não tem paz. Não tem paz. Mas o Evangelho de Cristo tem paz. Os anjos chegaram aos pastores e disseram: aqui viemos trazer boas novas. Não viemos trazer confusão, não. Boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Essa é a minha boa nova. Essa é a minha boa nova de grande alegria. Amém. Vou prosseguir. Ah, que maravilha! Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Eu estou dizendo: ouça Jesus. Jesus fala. E se eu começasse a entrar nas doutrinas de Jesus, como eu fiz hoje à tarde, você verá que eles estão tão longe, com tanto livro, nenhum livro leva para as doutrinas de Jesus. Nenhum livro. Nenhum livro daqueles leva para a doutrina de Jesus. Vou citar uma delas. A Bíblia conta. Jesus conta uma parábola. Vou usar Jesus, porque se eu estou dizendo ouça Jesus, eu tenho que pegar o que ele fez, ou o que ele falou. Ele conta que existia um pai muito rico, um homem rico, e ele tinha 2 filhos. 2 filhos herdeiros de toda a riqueza dele. E o mais novo dos filhos disse: pai, me dá a minha parte aqui. Me dá a minha parte, dá o que é meu. E o pai deu a parte dele. Fico pensando, se fosse lá, o que eles fariam? Aí eles entregariam esse jovem para o diabo. Eles diziam que ele não tinha mais jeito. Eles diziam que ele não era de Deus. Eles lançavam no inferno com a oração deles. E diz que esse jovem saiu com o bolso cheio, com toda a herança dele. E gastou todo o dinheiro dele com noitada e com mulheres e festa. Gastou tudo com festa e mulheres. Quando acabou tudo o dinheiro dele, ele arrumou um emprego. Ele arrumou um emprego de cuidar dos porcos, passando fome. E ele dava comida, aquelas latas velhas para os porcos, aquelas bolotas. Diz que ele tinha vontade de alimentar das bolotas dos porcos. Assim é o homem que está longe do Pai da glória. Ele se alimenta de bolota de porco. Tudo que é comida aí, ele come. Eu comi tantos anos bolotas de porcos. Eu me alimentei. Mas a Bíblia continua dizendo, Jesus dizendo, graças a Deus, não foi o irmão tal, foi o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que quando ele estava ali, ele lembrou: meu pai tem tanto empregado, tem tantos jornaleiros, e todos eles têm comida à vontade, e eu aqui morrendo de fome, eu aqui sofrendo de fome. Eu vou fazer o seguinte: eu vou voltar lá, eu vou falar para o meu pai: ô pai, perdoa o teu filho, pai. Eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Faz de mim um empregado do Senhor. E ele tomou coragem e voltou. Aleluia. E diz a Bíblia, Jesus conta, quando ele começou a voltar, o pai o avistou de longe.
de longe viu, conheceu que era vinha mal trapinho, sujo, bem sujo, gasto, se desgastou no pecado, mudou a feição. O pai o avistou. E o pai saiu correndo ao encontro dele. Aleluia! O pai saiu correndo ao encontro dele, o abraçou. Aleluia! O beijou e levou para casa o filho e falou: dê banho nele, traga as vestes boas para ele pôr, traga anel para pôr no dedo dele, mata a vitela mais gorda que tem, vamos fazer uma festa, E o pai o recebeu em casa com alegria, dizendo, quando o irmão chegou, não achou bom, o pai disse: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que nós temos é de Deus. Tudo que Deus tem é nosso. Tudo que Deus tem é nosso. O pai disse: meu filho, esse teu irmão estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Não é justo que nos alegremos, porque ele reviveu. Aí está a nossa alegria. Eu tenho falado sempre: alegrai-vos com os que se alegram, chorai. Eu não dava valor a isso, eu não sabia. Eu só chorava se era uma pessoa minha, querida. Agora não, eu choro pelo outro. Eu aprendi também, lendo a Bíblia com Eclesiastes, o sábio Salomão, que é melhor estar na casa de luto do que numa festa. É melhor estar num velório do que numa festa. Porque no velório você dá valor ao que é a vida verdadeiramente. Ali você dá valor, ali você compreende o projeto, você abre o coração. Do que estar numa festa. Isso aqui é doutrina de Jesus Cristo. Ouve Jesus. Atos 3, 22, como dizia eu que queria ler, diz assim: quando eu comecei falando aqui da Bíblia dos Hebreus, eu disse que Moisés foi o único profeta que escreveu. Moisés foi o único, que Deus falava com ele. Os 10 mandamentos foi Deus que escreveu numa tábua e enviou para Moisés, e Moisés distribuiu ao povo. Depois fizeram cópias dos 10 mandamentos. Nenhum profeta trouxe outro mandamento. Nenhum profeta trouxe algo que Moisés não trouxe. Um profeta chegava diante do governo e repreendia. Chegava diante de Acabe ou de Jezabel e a repreendia. Só. Era esse o ministério deles. Moisés escreveu toda a Bíblia do hebreu. Mas e a nossa Bíblia? A nossa Bíblia começa por Jesus Cristo. Temos os 4 livros de Jesus Cristo, os 4 evangelhos que narram a história de Jesus Cristo. O evangelho que diferencia dos outros 3 é o evangelho de João. Coisas que não estão em Mateus, Marcos, Lucas, está em João. João tem coisa que só em João está. Os outros 3 é parecido: Mateus, Marcos e Lucas. João é revelação. Depois tem um livro no meio, que é um livro histórico, contando a história da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Esse conta a história da igreja, desde a descida do Espírito Santo até o dia que Paulo chega em Roma e é preso. E para o livro, para de escrever. Mas o livro continua. O livro continua em nossas vidas. O Atos dos Apóstolos continua em nossas vidas. Não terminou não. E depois dos Atos dos Apóstolos tem as cartas de Paulo, a carta aos Hebreus, que o autor é desconhecido, a carta de Judas, a carta de Tiago, as cartas de Pedro, as 3 cartas de João e o Apocalipse. É tudo que nós temos no Novo Testamento. Jesus fala em Mateus 16 que o Espírito da verdade, o qual o povo do Velho Testamento não havia recebido, o Espírito da verdade, viria.
E ele veio no dia de Pentecostes. Esse Espírito da verdade nos guiaria e nos conduziria a toda a verdade. Eu aprendo na Bíblia de Jesus, não aprendi isso lá. Não, escapa isso. Para tu dizer, é o Espírito Santo que ensina, não é o irmão tal. O irmão tal é apenas um irmão. Então de onde saiu esse negócio de ler parágrafo? Ele é só um irmão, como foi outros homens de Deus. Onde que surgiu isso? E o espírito cresceu, a idolatria cresceu. Um espírito faccioso entrou. Vamos prosseguir. Em Atos 3, 22 diz: quando Moisés deu referência a esse assunto, dizendo: Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Qual dia? Qual profeta Moisés fala que o Senhor nosso Deus levantaria e que o povo deveria ouvir? Jesus Cristo. Aleluia! O Senhor Jesus Cristo é o nosso profeta. Aleluia! E todos os profetas desde Samuel anunciaram esses dias. E todos que não ouvirem esse profeta será extirpado do meio do povo de Deus. Porque trocaram o Criador pela criação. Trocaram o Criador pela criação. Oh, ainda não enxergo? Será possível que não pode a escama cair dos olhos? Irmãos, ninguém pregou isso aqui para mim, caiu dos meus olhos sozinho. Ninguém trouxe isso aqui. Foi na base ali, de Deus me moldando mesmo. E eu fui vendo gradativamente. E graças a Deus, hoje estou equipado com a graça do Senhor. Hoje estou muito feliz, contente, alegre. Ah, como eu tenho que ir a eles. Como eu devo ir a eles e dizer: ah, vocês estão muito enganados. Vocês estão completamente, totalmente enganados. Não tem apoio em nada do que vocês falam. Na Bíblia não. Porque para apoiar vocês precisam de livreto, que não é Bíblia. E o livreto não diz a verdade. Porque existe muita cópia do que o outro falou. As profecias não se cumpriram. 90% das profecias não se cumpriram. Uma das últimas que não se cumpriu agora, ano que passou, no final do ano, duas não se cumpriram. A penúltima era: Billy Paul não morreria antes que Los Angeles afundasse para debaixo do oceano. Antes que Los Angeles afundasse, Billy Paul não morreria. E isso aconteceria quando ele fosse jovem ainda. Ele morreu com 80 e tantos anos. E Los Angeles continua lá. Outra profecia que não se cumpriu, que era uma das... A era de Laodiceia, segundo as datas que ele colocou, era a mais curta de todas as eras. Os anos passaram. Tem uma outra era que já ficou mais curta do que a de Laodiceia. Deuteronômio diz assim: como saberemos se foi Deus que falou na boca do profeta ou não? Aí a Bíblia fala: se o profeta que profetizar em nome do Senhor e não se cumprir essa profecia, com usura falou o tal profeta. Não tenha temor dele.
Essa é a palavra que o Senhor Deus não falou. O tal profeta morrerá. Com 56 anos, ele se foi. Jovem de tudo. Dizendo que Billy Graham era um homem enviado a pregar a Sodoma. Era um dos anjos que ia pregar em Sodoma. Billy Graham morreu com 100 anos. Com 100 anos. Em 2018. 100 anos. O homem abençoado diz que ele tem longevidade. Mas o homem que não é abençoado, ele não tem longevidade. Vocês querem um exemplo? Quantos anos vive o ímpio que peca? Vamos colocar 25 anos eles vivem. Mas quantos anos vive o homem abençoado? Diz que eles veem os filhos dos seus filhos. A Bíblia diz. Eles veem os filhos dos filhos e dos filhos. Eu só dei 2 exemplos, mas existem muitas das profecias que não se cumpriram. Aqui agora vou encerrar. Já que eu li Atos 3, 22, esse profeta a qual Moisés fala, quantos tempos eu tenho ainda? Este profeta a qual Moisés fala, sabe quem é? O Senhor Jesus Cristo. Estamos ouvindo Jesus Cristo? Eu também aprendi, fui examinar. Será que Jesus Cristo está camuflado em tal coisa hoje? Pode ser, mas eu descobri que não. Porque o Jesus Cristo não pode ir contra o que o Jesus Cristo verdadeiro falou. O Jesus Cristo camuflado de hoje, ele está indo contra o que o Jesus Cristo da Bíblia falou. Não pode ser ele. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele não é. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que era pecado lá é pecado hoje. Deus não ficou moderno, não. Deus não ficou moderno. Os homens ficam modernos, as coisas vão mudando, né? Mas Deus é o mesmo. O que era mentira naquele tempo é mentira hoje. O que era errado lá é errado hoje. Pode os homens dizer que não. Esses Jesuses de hoje, eles são diferentes. Porque eles querem multidão, né? As pessoas têm que olhar para eles. Isaías diz, Deus diz pela boca de Isaías: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Olhai para quem? Para Jesus. Eu prego lá, quando eu prego ao povo do mundo, principalmente na internet, eu não apresento uma igreja, parede. Porque o povo é livre. Mas eu apresento um Cristo todo-poderoso, suficiente para entrar na vida deles e mudar a vida deles. Quem é esse? O Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É esse que eu apresento. Eu não estou preocupado onde que eles vão congregar. Não, a minha preocupação é que eles convertam a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando converte a Jesus Cristo, Efésios capítulo 1, ali pelo verso 16, diz: e quando vocês ouviram o Evangelho da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então aquela pessoa ouve o Evangelho da palavra de Deus e crê no Senhor, e aí é selado com o Espírito Santo da promessa. E quando o Espírito Santo da promessa sela ele, o Espírito Santo mostra uma igreja boa para ele congregar. O Espírito Santo guia ele para um lugar bom para ele estar. Mas o primeiro lugar que ele tem que ir é a Jesus Cristo. Eles fazem o contato. Primeiro vem na igreja tal, aí Jesus vai te salvar. Não é não. Primeiro Jesus quer te salvar. Depois que você se sentir um salvo do Senhor, peça a Deus que Ele te mostre um lugar. Ele te mostrará. É isso que eu prego.
Primeiro, salvação. Primeiro, salvação. Domingo eu trouxe. A salvação é proclamada. Isaías 61. A salvação é proclamada. E eu não estou a salvação da igreja tal. Não é a minha salvação, é a do homem que me salvou, o Senhor Jesus Cristo. Se o homem deixar os seus pecados, se o homem deixar a sua vida errada, e chegar a Jesus Cristo, e confessar os seus pecados, e entregar a vida a Jesus Cristo, e dizer para Jesus Cristo ser o seu pastor dali em diante, o seu Deus dali em diante, que Ele o servirá, Deus o receberá no seu reino. Deus o receberá no seu reino. E o reino de Deus é invisível, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele está ali, nem acolá, porque eis que o reino de Deus está dentro de vocês. Amém. Esse é o Deus vivo. É isso que eu prego lá, é isso que eu prego aqui, e é isso quando alguém para falar comigo, se abrir o coração, vai ouvir isso de mim. A fé dele que está edificada na igreja, ó, ele está edificado na igreja, o outro está a fé edificada no homem. Todas essas raízes aí, João Batista cortou com o machado dele, vocês dizendo, nós pertencemos a isso, aquilo outro. Eu lhes digo, Deus pode calar vocês e levantar dessas pedras filhos a Abraão. Paulo vem e cala eles dizendo, vocês dizendo aí, uns eu sou de Paulo, outros aí dizendo eu sou de Apolo, vocês são carnais, hein? Vocês chamam as pessoas ali que vai na denominação de carnal, vocês que são carnais, porque vocês são do tabernáculo. Quando vocês dividem um com o outro tabernáculo, vocês não cumprimentam mais um ao outro, vocês nunca mais cumprimentam um ao outro. E as pessoas dali, quando encontram o crente dali, eles se cumprimentam e até se abraçam. Mas vocês não, vocês é que são carnais. Sois carnais, dizendo eu sou de Goiânia, eu sou do sul, sou do norte, sou de Roma. Eu sou de Cristo, o Senhor. Essas muralhas velhas têm que ruir. Isso tudo tem que ruir, ó. Toda língua tem que confessar. Não esperem que seja como foi comigo. Não esperem. É advertência isso aqui. Comigo foi na base do chicote. Porque Deus aceita, açoita e corrige todos que Ele tem por filho. Eu sou filho, Ele me corrige. Que filho há que o pai não corrige? Olha, eu sou prova viva disso. Eu não busquei correção, Ele me corrigiu. E quando eu aceitei a correção, sabe o que aconteceu? Me veio a cura. 2 curas me veio. 2 curas, física e espiritual. Cura física me veio. O meu corpo parou de tremer. Meu coração acalmou. Minha pressão melhorou. A depressão foi embora. O pânico saiu da minha vida. Eu fiquei feliz. Quem pode curar? Só o Senhor. Quem pode curar senão o Senhor? Quem curou a lepra de Naamã? Quem cura senão o Senhor? E a outra cura? Quem que vai te tirar desse emaranhado de mentira, irmão Paulo? O Senhor me tirou dali. Pedro diz que Ele nos tirou e nos transportou ao reino do Filho, do amor dEle. Eu estou no reino do Filho, do amor dEle, Cristo. Quer outra mentira de lá? Dizendo que fulano vai apresentar a noiva a Cristo. É outra mentira de lá. Não tem, tem versículo na Bíblia que diz que alguém vai apresentar você a Cristo? Não. Tem versículo na Bíblia que diz que a fé para arrebatamento está nos livros? Não. Paulo escreve que se o Espírito que ressuscitou dos mortos, Jesus, se aquele Espírito habita em vocês, esse Espírito também ressuscitará os vossos corpos mortais. Onde que está? Por que inventaram e estão pregando isso?
para a pessoa ficar acreditando. Isso é outra coisa, que não é verdade. Isso não é verdade. Tem mais que eu esqueci, passou por alto, mas deixa para uma próxima. Eu quero que vocês cresçam no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que vocês cresçam na graça de Jesus Cristo. Nós temos um grande trabalho a fazer, uma grande obra a fazer. Temos uma grande obra. Neemias teve uma grande obra. Lá nunca trouxeram o livro de Neemias para mim. O livro do obreiro do Senhor é o livro de Neemias, quando ele voltou para construir o templo novamente ao Senhor. 2 livros, Neemias e Esdras. Os 2 livros do servo do Senhor, do obreiro do Senhor. Não, lá não tem isso não. E diz que a Bíblia está nova lá para eles agora. Como devemos ter compaixão deles. Eu tenho compaixão quando eu vejo um pastor velho, igual eu vi quarta-feira, coitado, com um livreto na mão ainda. Está sabendo que está cheio de plágio nos livretos, está descancarado na internet, que a maioria é plágio, e ele está lá diante das pessoas lendo ainda. Já velho é um coroa. E tantos outros e outros e mais outros. Salmo 4 diz: se amotina as gentes e os povos imaginam coisas vãs. São esses, coitados. O outro está lá velhão na igreja católica, uma imagem na mão. Está sabendo que é só uma imagem, ainda está com aquilo na mão, meu Deus. Olha, Deus me limpou daquilo, já me trouxe para a palavra dele, eu estou aqui ainda novo, e ele continua velho naquilo. Oh, misericórdia. Misericórdia daquele pobre homem cego, Senhor. Misericórdia dessas almas cegas. Vamos agradecer o Pai da Glória. Peça misericórdia comigo. Peça misericórdia comigo deles. A vida deles não é boa não. A vida deles é amarga. A vida deles é muito amarga. Porque eles edificaram sua casa na areia. Eles não edificaram sua casa em Cristo Jesus. Pai da Glória, faça-nos enxergar, Senhor, onde está a verdade. Conheçam ela e ela te libertará. Ouça Jesus Cristo, João 8:32. Jesus não está travestido nesse homem não, porque ele se dividiu em toda a noiva dele, em toda a igreja do Senhor. Línguas de fogo na minha e na sua cabeça, e na cabeça de todos que são do Senhor. Aleluia. Que a graça dele seja contigo e sobre mim também. Que a paz de Deus esteja no seu lar, na sua casa, aonde chegar esta pregação. Que todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Fica conosco, Jesus. Amém, Jesus. Amém.